O WhatsApp apitou durante o almoço de domingo. No Brasil de 2019, isso era normal. Mas quando vi meu neto de 8 anos gravando escondido enquanto meu genro gritava: "Essa velha surda e inútil só serve para atrapalhar", descobri que algumas batalhas da vida civil são mais cruéis que as do quartel. Ele não sabia que passei 15 anos no exército, que sobrevivi ao machismo dos anos 80 e que ainda lembro cada técnica de guerra psicológica que aprendi. Naquele momento, vendo aí o medo nos olhos dos meus netos, decidi que Rodrigo ia descobrir que subestimar uma ex-sargento é o primeiro erro fatal de qualquer estratégia. Você já foi humilhada na frente da própria família? Já sentiu aquele frio na barriga quando percebe que sua autoridade como matriarca virou piada? Pois eu posso te contar exatamente como é. E posso te contar também como transformei essa humilhação na arma mais afiada da minha vingança. Eram 3 da tarde de um domingo abafado em Campo Grande. O calor do Mato Grosso do Sul grudava na pele como uma segunda roupa, e o ar-condicionado velho chiava mais alto que os gritos do meu genro. Rodrigo Santos, casado com minha filha Marcela há 10 anos, estava tendo mais um de seus ataques de autoridade masculina ferida. Desta vez porque eu havia sugerido que ele baixasse o volume da televisão durante o almoço. Essa velha surda e inútil só serve para atrapalhar nossa família. Foi o que ele berrou batendo o punho na mesa com tanta força que os pratos pularam. Fica aí dando palpite em tudo, atrapalhando a educação das crianças, ocupando espaço que nem é seu. O silêncio que seguiu foi cortante. Minha filha Marcela abaixou a cabeça, como sempre fazia quando seu marido explodia. Os meninos, Gustavo de 8 anos e Pedro de 5, ficaram paralisados com as colheres no ar. Mas foi o que vi no canto do olho que mudou tudo. Gustavo estava com o celular da mãe na mão, gravando. Naquele segundo, enquanto absorvia cada palavra venenosa, uma parte muito antiga de mim despertou. Não era a cavó Toninha de 62 anos que morava nos fundos da casa da filha por caridade. Era a sargento Antônia Pereira da Silva, que comandou pelotões de soldados rabugentos nos anos 80, que sobreviveu a 15 anos de machismo militar, quando ser mulher fardada era quase crime. Rodrigo não fazia ideia de quem estava insultando. Respirei fundo, como aprendi no quartel quando um superior tentava me quebrar psicologicamente. Contei até 10, técnica básica de controle emocional que salvou minha carreira militar mais vezes do que posso contar. E sorri. Um sorriso pequeno, discreto, que ninguém notou. "Desculpa, Rodrigo", murmurei com a voz mais frágil que consegui produzir. "Não queria incomodar. Vou pro meu quarto." Ele bufou satisfeito, como se tivesse vencido uma batalha. Pobre coitado. Não sabia que tinha acabado de declarar guerra contra a pessoa errada. Enquanto caminhava pelo corredor até meu quarto nos fundos da casa, minha mente já funcionava em modo operacional. 15 anos de treinamento militar não se apagam por causa de cabelos grisalhos e rugas. O instinto tático, a capacidade de ler pessoas, a paciência estratégica, tudo isso estava intacto, apenas disfarçado sob uma fachada de vovó inofensiva. Fechei a porta do quarto e me sentei na beira da cama, olhando para o guarda-roupa onde guardava minha farda antiga. Havia anos que não a vestia, mas naquele momento senti como se ela estivesse colada na minha pele novamente. Rodrigo tinha cometido 2 erros fatais. Primeiro, subestimou o inimigo. Segundo, fez isso na frente das crianças. No exército, aprendi que humilhar alguém publicamente não é apenas crueldade. É declaração de guerra. E guerra, meu querido genro machista, é algo que eu sei fazer melhor que qualquer homem que você conhece. Para o mundo exterior, eu era apenas Dona Toninha, a avó que morava nos fundos da casa da filha.
62 anos, aposentada, viúva há 5 anos, dependente da boa vontade da família. Uma velhinha quieta que ajudava com as crianças e não incomodava ninguém. Essa era a imagem que eu cultivava cuidadosamente há anos. Mas a verdade era bem diferente. Meu nome completo é Antonia Pereira da Silva, ex-sargento do Exército Brasileiro, reformada com honra após 15 anos de serviço ativo. Entrei nas Forças Armadas em 1978, quando ter seios e ovários era quase uma deformidade militar. Saí em 1993, 2 anos depois de meu marido morrer em um acidente de viatura, durante uma operação na fronteira. Durante esses 15 anos, comandei pelotões, organizei operações logísticas em regiões hostis, treinei soldados que achavam que mulher no quartel era piada de mau gosto. Aprendi técnicas de interrogatório, guerra psicológica, leitura de comportamento e controle de situações de crise. Mais importante, aprendi a ser subestimada e usar isso como vantagem tática. Depois que meu marido morreu, escolhi uma vida civil mais simples. Criei minha filha Marcela sozinha. Trabalhei como administradora em uma cooperativa agrícola. Me aposentei tranquila. Quando Marcela se casou com Rodrigo, achei que tinha encontrado um bom homem para ela. Como me enganei. Rodrigo trabalhava em uma empresa de segurança privada. A ironia disso só ficaria clara mais tarde. Ele se apresentava como um profissional competente, um pai dedicado, um marido carinhoso. Nos primeiros anos até acreditei nessa fachada, mas aos poucos, especialmente depois que me mudei para a casa deles após sofrer um pequeno AVC em 2017, comecei a ver sua verdadeira natureza. O desrespeito começou sutil. Piadinhas sobre minha idade, comentários sobre como idosos eram um peso para a família moderna, insinuações de que eu deveria ser mais grata por ter um teto. Marcela sempre minimizava. Dizia que era só o jeito dele, que no fundo ele me respeitava. Mas eu conhecia padrões de comportamento abusivo. No exército vi muitos Rodrigos. Homens inseguros que compensavam suas inadequações, humilhando quem consideravam mais fraco. O problema é que eles sempre escolhiam o alvo errado comigo. A casa onde morávamos ficava em um bairro de classe média de Campo Grande, na região do São Francisco. 3 quartos, quintal grande, vizinhança tranquila. Meu quarto ficava nos fundos, conectado à área de serviço, estrategicamente isolado da casa principal. Rodrigo gostava dessa disposição. Mantinha a velha longe das visitas importantes. As crianças eram minha única alegria genuína. Gustavo, de 8 anos, era esperto demais para a própria idade. Pedro, de 5, ainda era doce e inocente. Ambos me amavam de verdade, e eu faria qualquer coisa por eles. Qualquer coisa. Nas manhãs, eu cuidava dos meninos quando Marcela e Rodrigo trabalhavam. Levava para a escola, buscava, ajudava com as lições. À tarde, ficava no meu canto, lendo, assistindo televisão, cozinhando quando me pediam. À noite, jantávamos juntos, quando o Rodrigo não estava de mau humor. Todo mundo via uma família normal. Até os vizinhos comentavam como Marcela era sorte por ter uma mãe que ajudava tanto. Ninguém percebia a tensão crescente, os insultos sussurrados, a forma como o Rodrigo me tratava como móvel velho que ocupava espaço. Eu fingia não ligar. Fingia que as palavras não machucavam. Fingia que estar aos 62 anos dependendo da filha era natural e aceitável. Mas a verdade é que cada humilhação era catalogada, cada desrespeito arquivado na minha memória, treinada para não esquecer detalhes importantes. No exército, aprendi que a melhor defesa às vezes é parecer indefeso. Deixar o inimigo se sentir confiante, superior, no controle. Porque quando você finalmente contra-ataca, o elemento surpresa é devastador.
Rodrigo estava tão convencido da própria superioridade que nunca se perguntou quem era realmente a mulher que ele humilhava diariamente. Nunca pesquisou meu passado. Nunca questionou por que eu mantinha uma postura tão ereta. Por que meus reflexos ainda eram rápidos. Por que eu observava tudo com atenção militar. Para ele, eu era apenas a sogra chata que veio morar junto por necessidade. Uma velha ultrapassada que não entendia o mundo moderno, que atrapalhava sua dinâmica familiar perfeita. Essa subestimação seria sua ruína. 3 horas depois da explosão do almoço, eu ainda sentia o eco das palavras velha, surda e inútil reverberando no meu peito. Estava no meu quarto fingindo ler uma revista, quando Gustavo bateu na porta. Vó Toninha? Posso entrar? Claro, meu amor. Ele entrou carregando o celular da mãe, os olhos brilhando com aquela excitação peculiar das crianças quando descobrem algo importante. Gustavo sempre foi observador demais, traço que herdou de mim, segundo Marcela. Vó, eu gravei o papai gritando com a senhora. Meu coração parou por um segundo, mas mantive essa expressão neutra. Por que você fez isso, querido? Porque não foi justo. O papai sempre grita com a senhora e ninguém fala nada. Pensei que se eu gravasse, talvez a mamãe visse como é feio. A inocência daquela resposta me partiu o coração e, simultaneamente, acendeu uma raiva fria no meu peito. Uma criança de 8 anos havia percebido um padrão de abuso que os adultos fingiam não ver. Posso ver o vídeo, Gustavo? Ele me entregou o celular. O vídeo tinha 4 minutos e meio. Comecava com Rodrigo já alterado, xingando porque eu havia ousado pedir para baixar o volume da TV. A qualidade do áudio estava perfeita. Cada palavra venenosa registrada com clareza cirúrgica. Essa velha surda e inútil só serve para atrapalhar nossa família. Fica aí dando palpite em tudo, atrapalhando a educação das crianças, ocupando espaço que nem é seu. Mas não parou por aí. O vídeo continuava mostrando como, após minha saída, Rodrigo começou a dizer para as crianças que eu era um exemplo de como não ser na vida. Que idosos eram responsabilidade do governo, não da família. Que quando eles crescessem, jamais deveriam se submeter a cuidar de velhos inúteis como a avó. Pedro, de 5 anos, começou a chorar, básica de preservação de evidência que aprendi em um curso de investigação militar, nos anos 80. Assisti ao vídeo mais 3 vezes, analisando cada palavra, cada expressão, cada reação. A raiva inicial estava se transformando em algo muito mais perigoso. Frieza operacional. O mesmo estado mental que eu entrava antes de operações importantes no exército. Rodrigo havia cometido erros táticos graves. Primeiro, subestimou a inteligência das crianças. Elas entendiam perfeitamente que o que ele fazia estava errado. Segundo, criou evidência concreta de seu comportamento abusivo. Terceiro, me deu motivação genuína para contra-atacar sem peso na consciência. Mais importante, ele havia revelado suas verdadeiras intenções. Não queria apenas me humilhar. Queria me isolar completamente da família, transformar os netos contra mim, me reduzir a um fardo que seria descartado na primeira oportunidade. Isso mudava tudo. Não era mais sobre tolerância ou manter a paz familiar. Era sobre sobrevivência. Era sobre proteger minha relação com os netos antes que o veneno dele os contaminasse completamente. Naquela noite, deitada na cama, comecei a planejar. 15 anos de treinamento militar haviam me ensinado que toda operação bem-sucedida começa com 3 elementos: conhecimento do inimigo, recursos disponíveis e objetivo claro. Conhecimento do inimigo. Rodrigo era previsível, machista, inseguro e subestimava mulheres. Trabalhava em segurança privada, mas não aplicava técnicas básicas de discrição em casa.
tinha padrões de comportamento que poderiam ser explorados. Recursos disponíveis. Minha experiência militar, a confiança dos netos, acesso irrestrito à casa, aparência inofensiva que o fazia baixar a guarda, e agora evidência concreta de abuso psicológico. Objetivo claro: neutralizar a tia ameaça que Rodrigo representava para minha posição na família e para o bem-estar dos netos, sem causar danos colaterais desnecessários a Marcela. A operação havia começado. Rodrigo só não sabia ainda. Na segunda-feira seguinte ao incidente do domingo, acordei às 5 da manhã, como sempre fiz desde os tempos de quartel. Rodrigo e Marcela ainda dormiam. Era o momento perfeito para começar o que eu mentalmente chamei de Operação Reconhecimento. No Exército, me especializei em logística e inteligência. Sabia que toda guerra é vencida com informação antes de ser vencida com força. Rodrigo tinha me dado a motivação e a evidência inicial, mas eu precisava de muito mais para garantir uma vitória completa e duradoura. Comecei pela análise comportamental básica. Durante 15 anos, observei como homens como Rodrigo operavam. Padrões de humor, gatilhos de raiva, momentos de vulnerabilidade. Ele era especialmente agressivo nas segundas-feiras, estresse do trabalho. Depois de jogos de futebol que o Corinthians perdia, time que idolatrava. E quando recebia ligações de número desconhecido que ele atendia sussurrando. Essas ligações misteriosas chamaram minha atenção. Sempre aconteciam por volta das 2 da tarde, quando ele chegava do trabalho. Ele saía para o quintal, falava baixo por 5 a 10 minutos. Voltava visivelmente nervoso. Marcela nunca perguntava sobre essas ligações, o que sugeria que ou ela não percebeu o padrão, ou estava fingindo não perceber. Minha primeira decisão tática foi manter o comportamento normal dos últimos anos. Continuei acordando cedo, cuidando dos netos, fazendo as tarefas domésticas que me eram designadas. Mas agora cada atividade tinha propósito duplo: observação e coleta de dados. Quando limpava o quarto do casal, sempre encontrava pequenos indícios de tensão. Recibos amassados no lixo, conversas de WhatsApp deletadas, mas que deixavam rastros. Medicamentos para a ansiedade escondidos no criado mudo dele. Rodrigo estava claramente estressado com algo além das questões familiares. Uma descoberta importante veio na quarta-feira. Enquanto arrumava a sala, encontrei um caderno que havia caído atrás do sofá. Páginas e páginas de anotações na caligrafia desleixada de Rodrigo. Números, nomes, horários. No início não fez sentido, mas quando fotografei discretamente algumas páginas e analisei mais tarde, identifiquei um padrão familiar dos meus tempos de investigação militar. Eram registros de apostas, jogos online, resultados de futebol, valores perdidos e, raramente, ganhos. As datas remontavam a pelo menos 2 anos. Os valores eram assustadores. Algumas semanas ele perdia mais de R$ 2.000. Isso explicava as ligações misteriosas, o nervosismo, os medicamentos para a ansiedade. Rodrigo tinha um vício em apostas e estava endividado. Provavelmente usava o salário da empresa de segurança e parte da renda de Marcela para cobrir as perdas. Mas eu precisava de confirmação. No Exército aprendi que suspeitas precisam virar certezas antes de se tornarem ações. Na quinta-feira, enquanto Rodrigo estava no quintal atendendo uma das ligações misteriosas, posicionei-me estrategicamente na cozinha, perto da janela. A distância e o ângulo me permitiam ouvir fragmentos da conversa sem ser vista. Já te falei que preciso de mais uma semana. A mulher não sabe de nada. Posso conseguir pelo menos 1.500 até sexta. Não me ameaça assim, cara. Bingo. Confirmação de dívida.
Confirmação de que estava escondendo algo de Marcela. Confirmação de pressão externa. Rodrigo estava sendo cobrado por alguém que usava ameaças. Mas a frase que mais me interessou foi: "A mulher não sabe de nada." Ele estava ativamente enganando minha filha sobre a situação financeira da família. Isso mudava completamente a dinâmica moral da situação. Não era apenas um homem estressado sendo rude comigo. Era um viciado em apostas colocando a família em risco financeiro. Na sexta-feira, decidi intensificar a investigação. Enquanto ele estava no trabalho, usei o velho laptop da casa para fazer uma pesquisa que aprendi nos meus cursos de inteligência militar. Rastreamento de pegada digital. Rodrigo não era muito cuidadoso com segurança digital. Usava já a mesma senha para tudo. O nome do time seguido do ano de nascimento. Deixava contas logadas. Não limpava histórico de navegação. Em 20 minutos, tinha acesso a informações que confirmaram todos os meus piores temores. Dívidas em pelo menos 3 sites de apostas online. Empréstimos em financeiras duvidosas. E-mails de cobrança cada vez mais agressivos. O mais chocante, ele havia usado o CPF de Marcela para fazer um empréstimo de R$15 mil 3 meses atrás, sem o conhecimento dela. Nesse momento, entendi que a situação era muito mais grave do que imaginei inicialmente. Rodrigo não era apenas um abusador verbal. Era um criminoso que estava cometendo fraude financeira contra a própria esposa. A descoberta mudou meu objetivo tático. Não se tratava mais apenas de me proteger de humilhações. Tratava-se de proteger Marcela e os netos de um desastre financeiro iminente. As ameaças telefônicas sugeriam que os credores estavam perdendo a paciência. Sábado foi meu dia de planejamento estratégico. Revisei todas as evidências coletadas durante a semana. Vídeo do abuso verbal, fotos dos registros de apostas, prints das dívidas online, confirmação das conversas telefônicas. Tinha material suficiente para destruir Rodrigo social e legalmente. Mas no exército também aprendi que informação sem estratégia é desperdício. Eu precisava de um plano que protegesse a família, neutralizasse a ameaça de Rodrigo e restaurasse minha posição no lar, sem causar destruição desnecessária. A questão não era se eu tinha poder para agir. A questão era como usar esse poder de forma cirúrgica e eficaz. Domingo à noite, enquanto a família assistia televisão na sala, observei Rodrigo com olhos completamente diferentes. Não via mais o genro arrogante que me humilhava. Via um alvo. Um homem fraco, viciado, endividado, desesperado e perigoso. Ele não fazia ideia de que havia escolhido a pessoa errada para antagonizar. Não sabia que cada insulto o havia sido catalogado, cada fraqueza mapeada, cada vulnerabilidade identificada. A fase de reconhecimento estava completa. Era hora de passar para a próxima etapa da operação. A segunda semana de investigação trouxe descobertas que transformaram minha percepção de toda a situação familiar. Eu pensava ter mapeado os problemas principais, mas Rodrigo era ainda mais complicado do que imaginei. Tudo mudou na terça-feira, quando decidi expandir minha investigação além das apostas. Se ele mentia sobre dinheiro, sobre o que mais estaria mentindo? No exército, aprendi que pessoas desonestas raramente limitam sua desonestidade a uma área específica da vida. Comecei investigando seu trabalho na empresa de segurança. Rodrigo sempre se gabava de ser um especialista em segurança patrimonial, de ter clientes importantes, de ser indispensável para a empresa. Marcela acreditava que ele ganhava bem e tinha estabilidade profissional. Uma simples busca no Google revelou a primeira rachadura nessa fachada. A empresa onde ele supostamente trabalhava havia mudado de nome 6 meses atrás
depois de um escândalo envolvendo guardas que se associaram a ladrões para roubar os próprios clientes. A nova direção havia demitido metade do quadro de funcionários. Isso explicava parte do estresse financeiro, mas levantava questões mais sérias. Rodrigo ainda trabalhava lá? Se não, como estava pagando as contas? De onde vinha o dinheiro que ele usava nas apostas? Na quarta-feira, enquanto ele estava supostamente no trabalho, liguei para a empresa fingindo ser da farmácia, onde ele comprava remédios e precisava confirmar um endereço. Rodrigo Santos? Não temos nenhum funcionário com esse nome há pelo menos 4 meses, foi a resposta. 4 meses. Rodrigo estava desempregado há 4 meses e escondendo isso de todos nós. Mas se ele não trabalhava, por que saía de casa todos os dias fingindo ir para o serviço? Para onde ia? E mais importante, como sustentava o vício em apostas sem salário? Ias. Pegando dinheiro com agiotas pela manhã, perdendo tudo em jogos pela tarde. O ciclo estava ficando claro, e era muito mais perigoso do que imaginei. Rodrigo não era apenas um viciado em apostas. Era um viciado desesperado, envolvido com agiotas. Isso colocava toda essa família em risco real de violência física. Voltei para casa antes dele e fingi normalidade total. Mas naquela noite, comecei a conectar outros pontos que havia ignorado anteriormente. As mudanças de humor extremas de Rodrigo nos últimos meses. A forma como ele olhava nervosamente pela janela quando ouvia carros parando na rua. Os remédios para a ansiedade que aumentaram drasticamente. Até mesmo sua agressividade crescente comigo fazia sentido. Ele estava descontando o estresse de uma situação financeira desesperadora. Mas a descoberta mais chocante veio na sexta-feira. Estava limpando o quarto quando encontrei uma carta amassada no fundo do cesto de lixo. Era de um escritório de advocacia, datada de 1 semana atrás. Uma notificação judicial. Rodrigo estava sendo processado pela antiga empresa de segurança por apropriação indébita. Segundo-se o documento, ele havia sido demitido por justa causa, depois que descobriram que ele estava vendendo informações sobre a rotina de clientes para terceiros. Em termos mais simples, meu genro havia se tornado um informante para ladrões. Isso explicava tudo. A demissão súbita, o desespero financeiro, o envolvimento com agiotas, o medo constante. Rodrigo não era apenas um apostador compulsivo. Era um criminoso sendo perseguido tanto pela justiça quanto por credores violentos. Naquele momento, sentada no chão do quarto com a carta nas mãos, entendi que minha família estava muito mais em perigo do que imaginei. Se os antigos clientes descobrissem onde Rodrigo morava, se os agiotas decidissem fazer uma cobrança mais agressiva, se a polícia aparecesse com um mandado de prisão, tudo isso afetaria Marcela e as crianças. Minha filha estava casada com um criminoso e nem sabia. Mas havia algo ainda mais perturbador na situação. Pelo que pude reconstituir das datas, Rodrigo havia começado a me tratar mal exatamente quando os problemas dele se intensificaram. Eu havia me tornado o alvo conveniente para a frustração e o desespero dele. Isso mudou completamente minha perspectiva moral sobre a vingança. Não era mais uma questão de orgulho ferido ou autoridade questionada. Era uma questão de proteção familiar contra uma ameaça real e multifacetada. No sábado, finalizei um dossiê completo sobre Rodrigo. Histórico de apostas, dívidas atuais, envolvimento com agiotas, processo criminal, falsificação de documentos da Marcela e evidências de abuso psicológico contra mim. Era material suficiente para destruí-lo completamente, mas também era informação que precisava ser usada com extremo cuidado. Uma estratégia errada poderia colocar toda essa família em perigo maior. Domingo à noite, observei Rodrigo brincando com os netos na sala, fingindo ser um pai normal.
As crianças não tinham ideia de que o homem que elas chamavam de pai estava envolvido com criminosos e agiotas. Marcela não sabia que estava casada com alguém que colocava a família em risco diário. Apenas eu sabia a verdade completa. E agora precisava decidir o que fazer com ela. Domingo à noite, depois de 2 semanas da investigação mais completa que já conduzi na vida civil, sentei na cama e olhei para a chafarda militar pendurada no guarda-roupa. 15 anos depois de deixar o exército, eu precisava tomar uma decisão que definiria o destino de toda essa minha família. As evidências estavam organizadas em pastas no meu celular. Fotos, áudios, documentos, prints de tela. Rodrigo Santos não era apenas o genro grosseiro que me humilhava. Era uma ameaça ativa à segurança da minha filha e dos meus netos. Criminoso, viciado, endividado com agiotas, mentiroso compulsivo. Mas o momento de transformação real aconteceu na segunda-feira de manhã. Estava preparando as de café quando ouvi Rodrigo falando ao telefone com alguém. Voz desesperada. Preciso de mais tempo, cara. Tem uma situação aqui que pode resolver tudo. A velha que mora aqui tem aposentadoria boa. E ela é meio gagá, entende? Posso dar um jeito de acessar a conta dela. Parei de mexer o açúcar. Ele estava planejando roubar minha aposentadoria. Não é minha sogra, não. É só uma velha que a minha mulher cuida. Meio senil, sabe? Nem ia perceber se sumir uma grana da conta dela. Só preciso de mais uma semana para organizar isso. Naquele segundo, algo mudou definitivamente dentro de mim. Não era mais raiva ou indignação. Era frieza operacional total. O mesmo estado mental que eu entrava antes de operações de alto risco no exército. Rodrigo havia cruzado a linha vermelha. Planejava me roubar e ainda me descrevia como senil para justificar o crime. Mais do que isso, estava disposto a colocar Marcela como cúmplice involuntária, fazendo-a parecer responsável pelo cuidado de uma velha gagá. A sargento Antônia Pereira da Silva havia voltado. Passei o resto daquela segunda-feira em modo de planejamento tactical. Não era mais questão de se vingar ou restaurar minha dignidade. Era questão de neutralizar uma ameaça ativa antes que ela causasse danos irreversíveis à família. Primeira decisão estratégica: transformar minhas descobertas em um plano de ação estruturado. Rodrigo tinha múltiplas vulnerabilidades que poderiam ser exploradas simultaneamente. Segunda decisão: testar minha capacidade de manipulação sutil antes de implementar ações mais diretas. Na terça-feira comecei os testes. Durante o almoço, mencionei casualmente que havia lido no jornal sobre pessoas sendo enganadas por falsos funcionários de empresas de segurança. Imagina só, Rodrigo, se alguém fingisse trabalhar na sua empresa para enganar clientes. Ele quase engasgou com a comida. Por que está falando disso? Ah, só comentando a notícia. Deve ser terrível quando descobrem, né? Deve dar cadeia. O suor na testa dele confirmou que minha capacidade de guerra psicológica estava intacta. Uma observação aparentemente inocente havia criado paranoia instantânea. Na quarta-feira, escalei um pouco. Durante o jantar, comentei que um vizinho havia me contado sobre problemas com agiotas no bairro. Parece que andam cobrando dívidas de forma bem agressiva. Até ameaçam as famílias dos devedores. Desta vez, Rodrigo derrubou o garfo. Que tipo de ameaças? Ah, não sei bem. O vizinho disse que eles descobrem onde a pessoa mora, onde trabalha, quem são os parentes. Deve ser desespero mesmo, né? Imagino que tipo de pessoa se envolve com gente assim. Marcela não notou, mas eu vi como as mãos dele tremeram pelo resto do jantar. Na quinta-feira, decidi implementar o primeiro teste real de manipulação ativa. Enquanto o Rodrigo estava no quintal atendendo uma das ligações dos agiotas,
Aproximei-me da janela carregando o celular. Quando ele terminou a conversa e entrou, fingi estar encerrando uma ligação própria. Sim, entendi. Pode anotar meu CPF e número da conta. Não tem problema transferir tudo hoje mesmo. Obrigada. Desliguei e guardei o celular, fingindo não perceber que Rodrigo estava me observando com interesse óbvio. Quem era Dona Toninha? Ah, da cooperativa onde eu trabalhava. Parece que tinha um dinheiro esquecido lá, de quando eu me aposentei. Nada muito grande, mas já ajuda, né? Vi o brilho nos olhos dele. Estava pensando exatamente o que eu queria que pensasse. Quanto era? Ah, uns 8.000 reais. Vão depositar amanhã. Obviamente era mentira completa. Mas eu precisava saber até onde ele estava disposto a ir com o plano de me roubar. Na sexta-feira de manhã, coloquei uma pequena marca de lápis no local exato onde deixei minha carteira na cômoda. Quando voltei à tarde, a marca havia se movido 2 milímetros. Alguém havia mexido na carteira e tentado recolocar na posição original. Rodrigo havia mordido a isca. Estava planejando ativamente me roubar. Aquela noite, finalizei meu plano de ação. Não seria mais vingança. Seria uma operação militar em 3 fases. Neutralização da ameaça financeira, exposição do comportamento criminoso e remoção definitiva do ambiente familiar. Sábado foi meu último dia fingindo ser a avó inofensiva e vulnerável. Domingo seria o início da Operação Dignidade. Estava deitada na cama quando ouvi Rodrigo e Marcela discutindo no quarto. Ele estava pressionando ela a convencer a mãe a deixar ele administrar as finanças dela, por segurança. Marcela, confusa, disse que eu sempre fui muito independente com dinheiro. Essa velha é mais esperta do que parece, ele murmurou. Mas todo mundo tem um ponto fraco. Sorri no escuro. Todo mundo tem um ponto fraco mesmo, Rodrigo. O seu eu havia descoberto fazia 2 semanas. E amanhã você ia descobrir qual era o meu. Segunda-feira, 7 da manhã. Operação Dignidade havia começado. Acordei como sempre às 5. Mas desta vez não era apenas por hábito militar. Era porque precisava de 2 horas para implementar a primeira fase do meu plano, antes que a família acordasse. No exército, aprendi que as melhores operações começam quando o inimigo ainda está dormindo. A primeira jogada era simples, mas psicologicamente devastadora. Fazer Rodrigo acreditar que eu estava me tornando mais vulnerável, enquanto secretamente documentava cada movimento dele. Instalei um aplicativo de gravação no meu celular que funcionava em segundo plano. A partir daquele dia, toda a conversa na casa seria registrada. Também posicionei uma câmera minúscula, comprada online na semana anterior, atrás da televisão da sala, angulada para captar conversas no sofá. Técnicas básicas de vigilância que qualquer ex-militar conhece. Mas o componente principal da operação não era tecnológico. Era teatral. Quando Rodrigo desceu para o café, me encontrou sentada à mesa com uma expressão ligeiramente confusa, mexendo numa pilha de papéis. Coisas. Você faria isso por mim? Fingi surpresa gratificada. Seria uma bênção, Rodrigo. Às vezes me sinto muito sozinha para lidar com essas coisas. Vi o brilho predatório nos olhos dele. Estava funcionando exatamente como planejei. Claro, sogra. Família é família, né? Podemos ir hoje mesmo, se quiser. Hoje não posso. Tenho que cuidar dos meninos. Que tal na quarta-feira? Perfeito. E olha, enquanto isso, se quiser, posso dar uma organizadinha nesses papéis para a senhora. Colocar tudo em ordem. Nossa, você faria isso? Que genro prestativo eu tenho. Fingir gratidão por alguém que planeja me roubar foi uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Mas no exército, aprendi que operações bem-sucedidas às vezes exigem sacrifícios pessoais temporários.
Quando ele saiu para o trabalho, na verdade para visitar agiotas e lan houses, implementei a segunda parte da primeira fase. Criação de evidências falsas que ele tentaria usar contra mim. Liguei para minha antiga colega de trabalho, Vera, e expliquei que precisava de um favor. Vera, preciso que você me ligue hoje à tarde, por volta das 2, fingindo ser do banco. É para pregar uma peça no meu genro. Nada sério. Ai, Toninha, que diabrura é essa? Depois te explico direito. Só precisa que você finja ser do gerente e fale sobre uma reunião para discutir investimentos. Se ele atender, inventa que foi engano de número. Vera aceitou, meio curiosa com minha mudança de comportamento. Às 2 em ponto, o telefone tocou. Rodrigo estava na sala, fingindo ler revista, mas obviamente de olho em mim. Alô? Ah, sim, do banco. Como? Uma reunião. Ah, mas eu não entendo nada disso. Não, acho melhor não. Tá bom, obrigada. Desliguei fingindo nervosismo. Quem era, dona Toninha? Do banco. Queriam marcar uma reunião para falar sobre investimentos. Falei que não tenho cabeça para essas coisas. Rodrigo se levantou imediatamente. Sogra, a senhora não pode desperdiçar uma oportunidade assim. Bancos não ligam à toa oferecendo investimentos. Mas eu não entendo nada disso, filho. Por isso mesmo que eu posso ajudar, liga de volta. Fala que mudou de ideia, que vai levar o genro junto na reunião. Você acha mesmo que devo? Tenho certeza. Dinheiro parado é dinheiro perdido. Liguei novamente. Vera representou perfeitamente o papel da gerente bancária, reagindo com satisfação ao saber que eu levaria suporte familiar para a reunião, agendada para quinta-feira, às 3 da tarde. Quando desliguei, Rodrigo estava eufórico. Viu só como foi fácil? A senhora vai ver como essas reuniões são importantes. Claro que ele estava eufórico. Acabara de conseguir acesso direto às minhas supostas movimentações bancárias. O que ele não sabia é que quinta-feira seria o dia em que descobriria quem realmente estava controlando a situação. À tarde, implementei a terceira parte da primeira fase. Estabelecer controle psicológico através da inversão gradual de vulnerabilidade. Quando o Rodrigo voltou da rua, me encontrou organizando todos os documentos financeiros na mesa da cozinha, aparentemente seguindo os conselhos dele. Nossa, Rodrigo, você tinha razão. Organizando assim fica muito mais fácil de entender. Olha, separei tudo por tipo aposentadoria, conta corrente, aquele dinheiro da cooperativa. Ele se aproximou como um tubarão sentindo sangue na água. E tem mais uma coisa. Continuei fingindo hesitação. Lembrei que tem uma poupança antiga que nem mexo há anos. Deve ter uns 20 mil lá. Desta vez ele quase babou. 20 mil? Nossa, sogra, isso é muito dinheiro parado. Pois é. Acho que na quinta-feira devo falar sobre isso também na reunião. Com certeza 20 mil reais podem render muito bem se investidos direito. Naquela noite, após o jantar, escutei Rodrigo ao telefone com alguém. Calma, cara. Quinta-feira eu resolvo tudo. Vai dar para quitar pelo menos metade da dívida. Perfeito. Ele estava confirmando que planejava usar nossa reunião bancária para acessar meu dinheiro. Antes de dormir, revisei mentalmente os resultados do primeiro dia de operação. Estabeleci a aparência de vulnerabilidade crescente. Criei oportunidade controlada para ele tentar me roubar. Documentei evidências de sua intenção criminosa. Posicionei armadilha para quinta-feira. Rodrigo achava que estava manipulando uma velha confusa e desesperada por ajuda. Na realidade, estava sendo conduzido exatamente para onde eu queria que ele fosse. Amanhã seria dia de testar até onde sua ganância e desespero o levariam.
Terça-feira começou com uma surpresa que quase fez eu quebrar o personagem. Estava na cozinha preparando café quando ouvi Gustavo, meu neto de 8 anos, conversando com Pedro no quarto. O papai tá planejando alguma coisa com a vovó. Ontem ouvi ele falando no telefone sobre dinheiro dela. Pedro, de 5 anos, respondeu inocentemente. Mas a vovó é legal. Por que o papai quer o dinheiro dela? Não sei, mas acho que não é certo. Meu coração apertou. As crianças estavam percebendo que algo estava errado, mesmo sem entender completamente. Isso mudava a urgência da operação. Eu precisava neutralizar Rodrigo antes que sua influência contaminasse permanentemente a inocência dos meus netos. Mas também me deu uma ideia. Quando as crianças desceram para o café, implementei um teste que aprendera em cursos de psicologia militar. Verificar a extensão do controle psicológico que o abusador exerce sobre outros membros da família. Gustavo, Pedro, venham cá. A vovó quer fazer uma pergunta. Eles se aproximaram, ainda de pijama. Se a vovó precisasse de ajuda com alguma coisa importante, vocês ajudariam? Claro, vó. Pedro respondeu imediatamente. Gustavo foi mais cuidadoso. Que tipo de ajuda? Nada difícil. Só, se alguém estivesse sendo falso com a vovó, vocês me contariam? Os dois trocaram olhares. Gustavo assentiu devagar. O papai às vezes fala de você de um jeito feio quando você não tá. Pedro disse suddenly, com a honestidade brutal das crianças pequenas. Que tipo de coisa ele fala? Que você é... Pedro hesitou, claramente repetindo palavras que não entendia completamente. Que você é um peso morto. Gustavo complementou. E que quando a gente crescer, a gente não pode deixar velhos morarem com a gente porque eles só dão trabalho. Senti minha mandíbula contrair. Rodrigo estava ativamente doutrinando meus netos contra idosos, contra mim, contra valores básicos de respeito familiar. E o que vocês acham disso que o papai fala? Pedro foi direto. Eu acho que o papai tá errado. Você faz bolo pra gente. Gustavo, mais velho e complexo. Eu acho que... Não sei. O papai fica bravo se a gente discorda dele. Aquela resposta me partiu o coração e solidificou minha determinação. Gustavo, aos 8 anos, já estava aprendendo a ter medo de expressar opiniões contrárias ao pai abusivo. Bem, vocês não precisam concordar com tudo que os adultos falam. Vocês podem ter opiniões próprias, tá bom? Eles assentiram, mas vi como olharam nervosamente para a escada, verificando se Rodrigo não estava descendo. Quando Rodrigo apareceu para o café, observei-o com olhos completamente diferentes. Não era apenas um ladrão e viciado. Era alguém que estava sistematicamente destruindo a autoestima e os valores das crianças. Bom dia, família, ele disse com falsa alegria. Dona Toninha, já pensou no que vamos falar na reunião do banco amanhã? Ah, sim. Estive pensando a noite toda. Acho que vou mesmo mexer naquela poupança antiga. Ótima ideia, dinheiro parado não rende nada. Gustavo e Pedro assistiram essa troca em silêncio. Vi como eles notaram a mudança no tom de voz de Rodrigo quando falava comigo sobre dinheiro. Mais atencioso, mais interessado. Após o café, quando as crianças foram se arrumar para a escola, decidi implementar o segundo teste do dia. Verificar até onde Rodrigo estava disposto a ir para ganhar minha confiança. Rodrigo, posso te pedir mais um favor? Claro, sogra. Você pode me ensinar a usar aqueles aplicativos de banco no celular? Todo mundo fala que é mais prático. Os olhos dele brilharam. Acesso às minhas senhas bancárias, através do celular, seria o golpe perfeito para ele. Nossa, que ótima ideia! Vem cá! Vou te ensinar agora. Passamos 1 hora com ele me ensinando a usar aplicativos bancários que eu já dominava perfeitamente.
mas fingi ser uma senhora confusa que precisava de ajuda com tecnologia. É muito complicado, Rodrigo. Acho que vou esquecer a senha. Não se preocupa. Posso anotar aqui no seu caderninho. Você faria isso? Nossa, que genro prestativo. Claro que ele faria. Anotou todas as senhas que eu deliberadamente criei para serem falsas, em contas que não existiam. Mas o teste verdadeiro veio à tarde. Por volta das 2, fingi estar cochilando na sala quando o telefone tocou. Era Vera novamente, seguindo o script que havíamos combinado. Rodrigo atendeu. Alô? Vocês ligaram ontem. Sim, ela vai levar o genro mesmo. Como? Precisam confirmar alguns dados dela primeiro? Fiquei fingindo dormir, mas ouvindo cada palavra. CPF? Deixa eu ver. Não, ela tá dormindo agora. Vocês podem ligar mais tarde? Bem, eu sou genro dela. Moro na mesma casa. Será que posso adiantar algumas informações? Vera, representando perfeitamente, disse que precisava de dados básicos para agilizar a reunião. CPF, renda mensal, valor aproximado das aplicações. Rodrigo, sem hesitar, começou a inventar informações sobre minha situação financeira. A aposentadoria dela é de 3.500. Tem uma poupança com uns 22 mil. Acabou de receber uma herança de 8 mil. Estava mentindo descaradamente para o banco sobre minha situação, aumentando valores para parecer que eu tinha mais dinheiro disponível para investir. Pode anotar meu nome também como acompanhante? Rodrigo Santos. Interagia com Marcela e as crianças. Estava mais animado que o normal, mais atencioso com todos. A perspectiva de resolver seus problemas financeiros roubando meu dinheiro o estava deixando eufórico. Pai, por que você tá tão feliz hoje? Gustavo perguntou. Só estou contente porque estou ajudando a vovó com umas coisas importantes. Às vezes as pessoas mais velhas precisam de ajuda com dinheiro, essas coisas. Pedro inocentemente. Mas a vovó é esperta. Rodrigo riu, mas havia algo forçado na risada. Claro que é, campeão. Mas todo mundo fica mais... Como posso explicar? Mais dependente quando fica mais velho. Gustavo franziu a testa. Dependente como? Precisam de ajuda para tomar decisões importantes. Por isso os filhos e genros ajudam. Eu mordi a língua para não responder. Ele estava plantando a semente de que idosos são incapazes de tomar decisões próprias, preparando as crianças para aceitar que controlar meu dinheiro era ajuda e não roubo. Naquela noite, antes de dormir, fiz uma avaliação dos resultados do segundo dia. Confirmei que ele estava disposto a mentir para instituições financeiras sobre minha situação. Estabeleci que ele estava ativamente manipulando as crianças contra idosos. Documentei evidências dele se oferecendo para administrar meu dinheiro. Verifiquei que ele estava psicologicamente preparado para cometer crimes financeiros. Rodrigo havia passado em todos os testes de caráter, no pior sentido possível. Amanhã seria dia de aumentar a pressão e ver até onde sua ganância o levaria. Quarta-feira amanheceu nublada em Campo Grande, com aquele clima pesado que anuncia tempestade. Era simbolicamente perfeito para o que eu tinha planejado. O dia em que Rodrigo revelaria a extensão total de sua natureza criminosa. Às 6 da manhã, implementei a primeira escalação. Uma ligação preocupante que ele interceptaria. Pedi para minha amiga Vera ligar fingindo ser de uma financeira, oferecendo um empréstimo consignado com condições especiais para aposentados. O script era simples. Valores altos, juros baixos, facilidade total. O telefone tocou às 7h30, bem quando Rodrigo estava tomando café. Alô? Empréstimo. Não preciso. Como assim, até 50 mil? Com a aposentadoria de garantia?
Fingi estar confusa e preocupada. Não entendo essas coisas. Empréstimo pra quê? Rodrigo se levantou imediatamente e gesticulou para que eu passasse o telefone para ele. Com licença, disse para o telefone. Eu sou o genro da senhora. Ela é um pouco... tem dificuldade com essas questões financeiras. Posso ajudar? E lá foi ele, coletando todas as informações sobre como conseguir um empréstimo de R$50 mil em meu nome. Taxas, documentos necessários, prazo para aprovação. Quando desligou, estava visivelmente excitado. Sogra! Essa foi uma oportunidade incrível. Eles estão oferecendo empréstimo com juro muito baixo. A senhora podia pegar esse dinheiro e investir em algo que rende mais. Mas para que eu vou querer 50 mil emprestados? Já tenho meu dinheirinho. Exatamente por isso. Pega emprestado com juro baixo. Investe em algo que rende alto. Fica com a diferença. É assim que pessoas inteligentes fazem dinheiro. Eu estava assistindo, em tempo real, um homem planejando me endividar em 50 mil para financiar esquemas de investimento que provavelmente terminariam nas apostas online dele. Mas e se der errado? Se eu não conseguir pagar? Não vai dar errado, sogra. Eu mesmo posso administrar esses investimentos para a Caixa Senhora. Tenho experiência com essas coisas. Obviamente. Experiência em perder dinheiro apostando em futebol. Você acha mesmo que devo? Tenho certeza. Olha, na reunião do banco hoje à tarde, a gente pode falar sobre isso também. Eles vão dar as melhores opções. Durante a manhã, enquanto ele estava no quintal falando com os agiotas ao telefone, implementei a segunda escalação. Evidência de que eu estava sendo influenciada por ele. Liguei para Marcela no trabalho. Filha, preciso falar uma coisa com você. Que foi, mãe? Tá tudo bem? Tá sim. É que... Bem, o Rodrigo está me ajudando com umas coisas de banco, de investimento. Ele entende muito mais dessas coisas que eu. Houve uma pausa. Mãe, desde quando a senhora se mete com investimento? Ah, é que apareceram umas oportunidades. E o Rodrigo falou que é bobagem deixar dinheiro parado. Mãe, a voz de Marcela ficou preocupada. Que tipo de investimento? Não sei bem explicar. Hoje à tarde vamos no banco conversar sobre isso. Mãe, promete que não vai assinar nada sem me consultar primeiro? Mas, filha, o Rodrigo disse que se esperar muito, a oportunidade passa. Mãe. Tá bom, filha. Não decido nada. Desliguei sabendo que havia plantado uma semente importante. Marcela agora suspeitava que o marido estava manipulando financeiramente a mãe dela. Às 2 da tarde, hora da reunião no banco, levei Rodrigo para descobrir até onde ele estava disposto a ir. Obviamente não havia reunião nenhuma. Em vez disso, fomos a uma agência bancária real, onde eu tinha uma conta há anos. Rodrigo não sabia que eu já havia conversado com o gerente de verdade sobre a situação. Senhor Rodrigo, o gerente disse assim que entramos. A senhora sua sogra me contou que o senhor tem interesse em ajudá-la com investimentos? Exato. Ela tem algumas reservas paradas, e eu gostaria de ajudá-la a fazer render melhor. Entendo. E que tipo de autorização a senhora gostaria de dar para o senhor? Aqui estava o momento crucial. Rodrigo respondeu sem hesitar. Bem, ela tem um pouco de dificuldade com tecnologia, com papelada. Seria mais prático se eu pudesse ter procuração para movimentar as contas dela. Procuração total. Acesso completo ao meu dinheiro. É isso mesmo que a senhora quer? O gerente perguntou diretamente para mim. Fingi hesitação, olhando para Rodrigo. O Rodrigo entende muito mais dessas coisas que eu. Claro, mas é o dinheiro da senhora. Tem certeza de que quer dar procuração total? Rodrigo interveio rapidamente. É só para facilitar as movimentações.
Ela continua sendo a dona do dinheiro, óbvio. O gerente, que já estava ciente da situação real, disse: Bem, para esse tipo de procuração, precisamos de alguns documentos específicos. Vocês têm tudo aqui? Rodrigo se ofereceu para providenciar toda a documentação necessária e perguntou quais eram os valores exatos das minhas contas, limites de empréstimo, opções de investimento de alto risco. Durante 40 minutos, assisti Rodrigo planejar metodicamente tomar controle total da minha vida financeira. Quando saímos do banco, ele estava eufórico. Sogra, vai ver como sua vida vai melhorar. Em 6 meses, esse dinheiro pode ter dobrado de valor. Você acha mesmo? Tenho certeza. E olha, sobre aquele empréstimo da manhã, acho que devíamos ligar de volta. Com procuração, posso resolver tudo para a senhora. Naquele momento, vendo-o planejar me endividar em 50 mil reais, enquanto fingia me fazer um favor, senti que a Operação Dignidade havia coletado evidências suficientes. Rodrigo Santos não era apenas um genro desrespeitoso. Era um criminoso calculista que planejava me roubar, me endividar e me deixar na ruína financeira para alimentar seu vício em apostas. Mais grave, ele fazia tudo isso enquanto me abraçava, me chamava de sogra querida e fingia estar me protegendo. Aquela noite, durante o jantar, observei-o interagir com as crianças, sabendo exatamente quem ele realmente era. Pai, Gustavo perguntou inocentemente, por que a vovó precisa que o senhor cuide do dinheiro dela? Porque quando as pessoas ficam mais velhas, às vezes tomam decisões ruins com o dinheiro. Os filhos e genros ajudam para proteger elas. Pedro franziu a testa. Mas a vovó não é burra. Rodrigo riu, mas foi um riso frio. Claro que não é burra, campeão. Mas pessoas velhas ficam mais vulneráveis, mais fáceis de enganar. A ironia daquelas palavras saindo da boca dele era quase cômica. Por isso é importante vocês aprenderem desde cedo a cuidar do próprio dinheiro. Ele continuou doutrinando. E não depender de ninguém quando ficarem velhos. Gustavo me olhou com uma expressão que demonstrava que ele estava começando a perceber que algo não estava certo na situação toda. Naquela noite, antes de dormir, revisei os resultados do 3º dia. Documentei tentativa dele de conseguir empréstimo em meu nome. Registrei pedido explícito de procuração total sobre minhas finanças. Alertei Marcela sobre a manipulação financeira. Confirmei que ele estava disposto a me endividar para financiar seus vícios. A fase de manipulação estava completa. Rodrigo havia revelado ser exatamente o tipo de criminoso que eu suspeitava. Calculista, mentiroso, disposto a destruir a família financeiramente para resolver seus próprios problemas. Amanhã seria quinta-feira, o dia do confronto final. Quinta-feira, 5 da manhã. Último dia da Operação Dignidade. Acordei com a mesma frieza operacional que sentia antes de missões importantes no Exército. Hoje, Rodrigo Santos descobriria que subestimar uma ex-sargento é o último erro que um predador financeiro pode cometer. Mas primeiro, eu precisava garantir que todas as peças estivessem no lugar certo. Às 6 da manhã, enviei uma mensagem para o cabo Renovato, meu antigo colega de quartel que agora trabalhava como investigador particular. Hoje, 16 horas, preciso de backup. Situação familiar crítica. A resposta chegou em 2 minutos. Estarei lá, sargento. Mesmo aposentados, alguns códigos militares nunca morrem. Às 7, quando Rodrigo desceu para o café, me encontrou organizando uma pilha impressionante de documentos na mesa da cozinha. Nossa, sogra, o que é tudo isso? Ah, estive a noite toda organizando meus papéis para quando você conseguir essa procuração. Ia me enganar? Não se preocupe, sogra.
Enquanto eu estiver cuidando das suas finanças, ninguém vai conseguir enganar a senhora. A audácia daquele homem era impressionante. Estava planejando me roubar enquanto prometia me proteger de ladrões. E se descobrir que alguém está tentando me enganar, o que você faria? Ah, eu acabaria com essa pessoa. Ninguém mexe com a família da gente, né? Sorri. É mesmo, Rodrigo. Ninguém mexe com a família da gente. Durante a manhã, implementei os preparativos finais para o confronto. Primeiro liguei para Marcela no trabalho. Filha, pode vir em casa hoje às 4 horas? Preciso conversar uma coisa importante com você e o Rodrigo juntos. Que aconteceu, mãe? Nada grave. Só quero ter certeza de que estou tomando as decisões certas sobre esses investimentos. Mãe, eu não gosto nada dessa história. Posso sair mais cedo e vamos conversar antes do Rodrigo chegar? Não, filha. Preciso que você ouça tudo o que ele tem para me propor. Às 4 horas, tá bom? Segundo, organizei todas as evidências reais que havia coletado nas últimas semanas. Fotos das anotações de apostas, prints das dívidas online, gravações das conversas, vídeo do abuso verbal, documentos sobre o processo criminal. Terceiro, preparei a apresentação final que faria para a família. Meio-dia, Rodrigo voltou da rua mais animado do que eu já havia visto. Sogra, consegui acelerar o processo da procuração. Posso pegar os documentos hoje mesmo, e amanhã já resolvemos aquele empréstimo. Nossa, que rapidez! É que expliquei a situação para eles. Falei que a senhora está ansiosa para começar a investir. Claro que estava ansioso. Os agiotas provavelmente estavam apertando o cerco. E sobre o que conversamos ontem, do empréstimo grande, consegui uma proposta ainda melhor. Até 120 mil, com juro muito baixo. 120 mil. Em 24 horas, ele havia aumentado minha capacidade de endividamento de 50 para 120 mil reais. Nossa, Rodrigo, é muito dinheiro. Você tem certeza que é seguro? Absoluta, eu mesmo estou precisando resolver umas questinhas financeiras. Se conseguirmos esse empréstimo, posso pegar uma parte emprestada e devolver com juros para a senhora. Todo mundo sai ganhando. Finalmente. A confissão completa. Rodrigo acabara de admitir que queria usar meu nome para conseguir 120 mil reais emprestados. Pegar parte desse dinheiro para resolver questinhas, pagar agiotas e me deixar com a dívida. Que tipo de questinhas, filho? Ah, uns investimentos que fiz e deram problema. Nada grave, mas preciso de capital de giro para resolver. Investimentos? Ele chamava vício em apostas de investimentos que deram problema. E quanto você precisaria? Bem, uns 80 mil resolveria tudo. E eu devolveria em 6 meses, com 10% de juros para a senhora. 80 mil reais. Rodrigo estava planejando me endividar em 120 mil para roubar 80 mil e me deixar com 40 mil de dívida real, mais juros bancários. Era o plano criminoso mais audacioso e cínico que eu já havia testemunhado. Rodrigo, você faria isso por mim? Resolver seus problemas financeiros? Claro, sogra. É tudo pela família, né? Às 13h30, Renovato chegou. Alto, cabelos grisalhos, postura militar inconfundível. Quando Rodrigo viu, ficou visivelmente desconfortável. Rodrigo, este é meu amigo Renovato. Nós servimos juntos no exército. Exército? Rodrigo empalideceu ligeiramente. Isso mesmo. Renovato disse com voz grave. A sargento Antônia me contou que vocês estão tendo algumas conversas interessantes sobre finanças. Sargento? Rodrigo olhou para mim com uma expressão que nunca havia visto antes. Confusão total. Às 4h, Marcela chegou. Encontrou-nos todos sentados na sala. Eu, Rodrigo visivelmente nervoso, e Renovato com cara de investigador profissional. Mãe,
O que está acontecendo aqui? Senta, filha. Preciso contar para vocês uma história sobre um homem que achava que podia enganar uma ex-militar. O confronto final estava prestes a começar. Às 4:05 da tarde de quinta-feira, com toda a família reunida na sala, comecei a implementar a fase final da Operação Dignidade. Marcela, senta aqui do meu lado. Rodrigo, você pode ficar aí mesmo. Apontei para minha poltrona individual, estrategicamente posicionada de frente para todos nós. Renovato, obrigada por vir. Rodrigo estava claramente desconfortável, alternando o olhar entre mim e o investigador militar. Dona Toninha, se é sobre os investimentos, podemos conversar em particular depois. Não, filho. É exatamente sobre isso que preciso conversar com todos presentes. Minha voz havia mudado imperceptivelmente. Menos frágil, mais firme. Marcela, seu marido tem sido muito solícito comigo nas últimas semanas. É verdade, mãe. Ele me contou que está ajudando a senhora com algumas questões bancárias. Isso mesmo. Rodrigo, quer explicar para Marcela exatamente que tipo de ajuda você está me oferecendo? Ele se remexeu na poltrona. Bem, a dona Toninha tem algumas reservas paradas. E eu sugeri alguns investimentos. Conta direito, Rodrigo. Conta sobre o empréstimo. Empréstimo? Marcela franziu a testa. É que apareceu uma oportunidade de empréstimo com juro baixo e pensei que poderia ser interessante. Quanto, Rodrigo? Minha voz estava ficando mais dura. Quanto o quê? Quanto você sugeriu que eu pegasse emprestado? Ele hesitou. Uns 50 mil. Rodrigo. Agora minha voz tinha o tom que eu usava para interrogar soldados mentirosos. Quanto você disse hoje de manhã? Longa pausa. 120 mil. Marcela ficou branca. 120 mil reais? Mãe, por que a senhora iria pegar tanto dinheiro emprestado? Essa é uma excelente pergunta, Marcela. Rodrigo, quer explicar para sua esposa por que você acha que eu deveria me endividar em 120 mil reais? Não é endividamento, é investimento. E dos 120 mil, quanto você disse que precisava emprestado para resolver suas questinhas financeiras? O silêncio na sala ficou pesado. Rodrigo olhou para Marcela, que o encarava com uma expressão de choque crescente. 80 mil, ele murmurou. Mais alto, Rodrigo. Sua esposa não ouviu. 80 mil reais. Marcela se levantou bruscamente. Você sugeriu que minha mãe pegasse 120 mil emprestados para você usar 80 mil? Não é assim, amor. É um investimento conjunto. Mentira! A palavra saiu da minha boca com a força de um comando militar. Todos na sala se sobressaltaram. Rodrigo Santos, você vai parar de mentir agora mesmo. Renovato se inclinou para a frente, assumindo postura de interrogador profissional. Senhor Rodrigo, o senhor trabalha em que empresa mesmo? Eu trabalho com segurança. Nome da empresa? Segurança. Segurança Patrimonial Central. Interessante. Renovato disse, consultando um bloco de anotações. Porque essa empresa me informou ontem que não tem nenhum funcionário chamado Rodrigo Santos há 4 meses. Marcela virou-se para o marido com uma expressão que eu nunca havia visto nela. Você está desempregado há 4 meses? Eu posso explicar. Explica. Explica de onde vem o dinheiro que você usa. Rodrigo tentou se levantar, mas Renovato fez um gesto sutil que o fez sentar de volta. Marcela, eu disse calmamente, senta aqui. Tem muito mais coisas que você precisa saber sobre seu marido. Ela se sentou ao meu lado, tremendo. Rodrigo, você lembra daquela tarde de domingo, 3 semanas atrás, quando você me chamou de velha surda e inútil? Ele empalideceu completamente. Lembra quando disse que eu
Só servia para atrapalhar e que era um peso morto? Eu estava nervoso naquele dia. Nervoso por quê, Rodrigo? Silêncio. Vou te ajudar a lembrar. Você estava nervoso porque havia perdido 3.000 reais em apostas na sexta-feira anterior. Estava nervoso porque os agiotas estavam cobrando. Estava nervoso porque estava mentindo para sua esposa sobre estar desempregado. Marcela me olhou espantada. Como a senhora sabe disso? Porque, minha filha, nos últimos 15 dias, eu conduzi uma investigação militar completa sobre seu marido. Investigação militar? Foi então que revelei a primeira carta na mesa. Marcela, Rodrigo, há uma coisa sobre mim que vocês não sabem. Ou melhor, que Rodrigo escolheu não pesquisar antes de decidir me humilhar. Levantei-me e caminhei até o guarda-roupa. Trouxe a farda militar cuidadosamente preservada. Meu nome é Sargento Antônia Pereira da Silva, reformada. 15 anos de serviço ativo no Exército Brasileiro. Especialização em logística, inteligência e guerra psicológica. Rodrigo parecia estar vendo um fantasma. E quando um ex-militar descobre que está sendo enganado, ameaçado e roubado dentro da própria casa, a gente não chora. A gente faz o que foi treinado para fazer. Renovato sorriu pela primeira vez. A gente investiga, mapeia, planeja e neutraliza a ameaça. Exatamente. Marcela olhava alternadamente para mim e para esta farda, como se estivesse vendo a mãe pela primeira vez na vida. Rodrigo, continuei, você cometeu 3 erros fatais. Primeiro, escolheu o alvo errado. Segundo, subestimou a capacidade de resposta do alvo. Terceiro, deixou evidências de tudo. Peguei meu celular. Agora você vai sentar aí quietinho e ouvir tudo o que eu descobri sobre você nas últimas 3 semanas. E Marcela vai descobrir exatamente com quem está casada. O confronto real estava apenas começando. Rodrigo Santos, 35 anos, nascido em Dourados, MS. Comecei como se estivesse lendo um relatório militar oficial. Viciado em apostas online há pelo menos 2 anos, dívidas estimadas em 85.000 reais, com 3 agiotas diferentes. Marcela murmurou, "Meu Deus!" e cobriu o rosto com as mãos. Passaram os detalhes sobre a rotina de uns clientes. Detalhes para eles roubarem. Não era para ninguém se machucar, era só uns furtos pequenos. Marcela ficou de pé e começou a andar de um lado para o outro da sala, como uma fera enjaulada. Continua, mãe. Que mais você descobriu? Nas últimas 3 semanas, prossegui, ele usou o CPF de você, Marcela, para fazer um empréstimo de 15.000 reais sem sua autorização. Isso se chama fraude documental. Ele fez o quê? Mostrei os documentos. Está tudo aqui. Assinatura falsificada, dados pessoais seus, tudo. Marcela virou-se para Rodrigo com uma fúria que eu nunca havia visto nela. Você usou meu nome para pegar dinheiro emprestado? Era uma emergência, amor. Emergência pra quê? Pra apostar em futebol? Não era aposta. Nesse momento, reproduzi no celular uma das gravações que fiz dele falando ao telefone. Cara, eu perdi tudo no jogo de domingo. Preciso de mais tempo pra conseguir a grana. O silêncio na sala foi absoluto. Essa gravação foi feita anteontem, Rodrigo. Quer ouvir mais? Toquei outra gravação. A velha que mora aqui tem aposentadoria boa. E ela é meio gagá, entende? Posso dar um jeito de acessar a conta dela. Marcela me olhou com horror. Ele estava planejando roubar a senhora? Não só roubar, filha. Ele estava planejando me fazer de senil para justificar o roubo. E ainda ia colocar você como responsável por cuidar de uma velhinha gaga. Rodrigo estava suando copiosamente. Dona Toninha, eu nunca... Isso foi só uma conversa. Só uma conversa?
Toquei a gravação dele pedindo informações sobre procuração bancária. E essa aqui? Também foi só conversa? Era na gravação do banco, onde ele tentava conseguir procuração total sobre minhas finanças. E esta? A gravação dele mentindo sobre meus valores para conseguir empréstimos maiores. E esta? Ele planejando usar 80 mil reais do empréstimo fraudulento. A cada gravação, Marcela ficava mais chocada e Rodrigo mais desesperado. Mas o melhor, continuei, foi o que eu descobri sobre onde você passa os dias quando finge ir trabalhar. Renovato abriu uma pasta e espalhou fotos sobre a mesa de centro. Reconhece estes lugares, Rodrigo? Eram fotos dele entrando na financeira dos agiotas, na Lan House, onde apostava, em uma casa de apostas clandestina que eu nem sabia que ele frequentava. Como vocês conseguiram essas fotos? Filho, sorri friamente. Quando você decide investigar um ex-militar, é melhor ter certeza de que você não está sendo investigado de volta. Marcela pegou uma das fotos. Essa é da semana passada. E tem mais. Renovato complementou. As pessoas que estão cobrando as dívidas dele não são exatamente, digamos, civilizadas. Mostrou fotos de homens entrando e saindo da financeira. Caras com cara de poucos amigos. Eles já descobriram onde vocês moram, eu disse calmamente. Na verdade, eles já passaram aqui 2 vezes. Aqueles vendedores que tocaram o portão na semana passada e aqueles pesquisadores que vieram no sábado. Marcela empalideceu. Aquelas pessoas eram cobradores? Cobradores armados. Renovato confirmou. O nível de dívida e o perfil dos credores indicam que a situação está escalando para a violência física. Rodrigo, disse olhando diretamente para ele. Você colocou minha filha e meus netos em perigo de vida por causa do seu vício. Ele finalmente desabou. Eu não queria que chegasse nesse ponto. Eu só queria resolver tudo rápido. Resolvendo como? Me roubando? Endividando a família? Falsificando documentos da sua esposa? Eu não sabia que você era militar. A sala ficou em silêncio total. Aí está, disse calmamente. A verdade, finalmente. Você pensei que eu era só uma velha normal que você podia humilhar, roubar e descartar quando fosse conveniente. Levantei-me e caminhei até ficar bem na frente dele. Rodrigo Santos, você declarou guerra contra a pessoa errada. E agora vai descobrir como uma ex-sargento resolve problemas de disciplina. Renovato, disse com voz de comando. Apresenta o relatório final. Meu antigo colega de quartel abriu uma pasta impressionante e começou a distribuir documentos sobre a mesa como cartas de baralho. Após investigação de 3 semanas, identificamos padrão criminoso sistemático do investigado Rodrigo Santos. Renovato falava como se estivesse apresentando evidências em tribunal militar. Classificação da ameaça: alta. Risco para a unidade familiar: crítico. Marcela pegou um dos documentos. Mãe, o que é isso tudo? É a vida real do seu marido, filha. Aquela que ele escondeu de você por 2 anos. Rodrigo tentou protestar, mas eu o interrompi. Você vai ficar calado e ouvir. Teve 3 semanas para contar a verdade voluntariamente. Perdeu sua chance. Renovato continuou. Evidência A. Histórico de apostas online. Espalhou prints de 3 sites diferentes. Perdas documentadas. 42 mil reais nos últimos 8 meses. Evidência B. Apropriação indébita no trabalho. Mostrou cópias do processo judicial. Demissão por justa causa confirmada. Investigação criminal em andamento. Evidência C. Fraude documental contra a esposa. Os documentos do empréstimo falso, no nome de Marcela. Evidência D. Tentativa de fraude contra a sogra.
As gravações dele planejando me roubar. Evidência. E. Coação psicológica e abuso verbal contra a idosa. O vídeo que Gustavo havia gravado. A cada evidência apresentada, Rodrigo encolhia mais na poltrona e Marcela ficava mais indignada. Mas espera, eu disse, que tem uma última evidência que é a mais importante de todas. Peguei meu celular e reproduzi uma gravação que havia feito naquela manhã, quando ele não percebeu que eu estava gravando. Quando eu conseguir essa procuração, vou ter acesso a tudo que ela tem. Aí é só transferir para os meus investimentos e falar que deu problema no mercado. Velha burra, nem vai entender direito. E se ela morrer logo, melhor ainda. Fico livre do problema e a Marcela herda tudo. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Marcela ficou de pé lentamente, caminhando em direção ao marido com uma expressão que eu nunca havia visto nela. Você estava planejando roubar minha mãe e torcer para ela morrer? Amor, não foi isso que eu quis dizer. Cala a boca! Ela gritou com uma força que me lembrou de mim mesma nos tempos de quartel. Você torcia pela morte da minha mãe? Naquele momento vi minha filha descobrir o tipo de homem com quem havia se casado. E vi Rodrigo descobrir que havia perdido completamente o controle da situação. Agora, disse calmamente, vamos falar sobre consequências. Sentei-me na poltrona principal da sala, posição de comando que eu havia evitado durante anos para manter a paz. Rodrigo, você tem duas opções. Primeira opção, eu entrego todas essas evidências para a polícia agora mesmo. Fraude documental dá 2 a 6 anos de prisão. Apropriação indébita, mais 2 a 4 anos. Coação de idoso pode dar mais 2 anos. Você seria preso hoje e ficaria no mínimo 6 anos na cadeia. Ele estava tremendo visivelmente. Segunda opção. Você aceita os meus termos. Que termos? Primeiro, você sai desta casa agora. Leva só a roupa do corpo. Todo o resto fica para compensar os danos que causou à família. Mas eu moro aqui. Você morava aqui. Perdeu esse direito quando decidiu nos roubar. Segundo, você assina um documento confessando todos os crimes e transferindo a guarda completa dos meninos para Marcela. Sem direito à visita, sem pensão, sem nada. Eu não posso ficar sem ver meus filhos. Rodrigo, Marcela disse com voz dura. Depois do que ouvi hoje, você não vai chegar perto dos meus filhos nunca mais. Terceiro, continuei. Você tem 48 horas para devolver os 15 mil reais que fraudou no nome da Marcela. Não importa como. Eu não tenho esse dinheiro. Problema seu. Vende o carro, pede emprestado, faz o que quiser. Mas em 48 horas o dinheiro tem que estar na conta dela. Quarto, você se interna voluntariamente em um programa de tratamento para vício em jogos e só sai quando tiver alta médica. E se eu não aceitar esses termos? Renovato se levantou e pôs a mão no bolso. Então eu entrego este dossiê completo para meu contato na Polícia Civil. Ele deve estar aqui em 20 minutos para buscar você. Rodrigo olhou ao redor da sala, para Marcela, que o encarava com ódio. Para mim, impassível como um tribunal militar. Para Renovato, claramente disposto a fazer valer as ameaças. Escolhe rápido, disse consultando o relógio. Minha paciência com ladrões que ameaçam família sempre foi muito limitada. Ele baixou a cabeça. Eu aceito os termos. Ótimo. Renovato, pode preparar os documentos. Enquanto Renovato digitava no notebook, me virei para Marcela. Filha, você tem algo a dizer para seu ex-marido? Marcela olhou para Rodrigo por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de uma dor que partiu meu coração. Eu te amei por 10 anos. Confiei em você. Deixei você criar meus filhos. E você planejava me roubar minha mãe, e ainda torcia para ela morrer para ser mais fácil.
Lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas a voz permanecia firme. Você não é o homem que eu achei que era. Você é um estranho, um criminoso, e eu nunca mais quero ver você perto da minha família. 30 minutos depois, Rodrigo Santos saía pela porta da frente carregando apenas uma mala pequena e um documento assinado confessando tudo. Quando a porta se fechou, Marcela desabou no meu colo chorando. Mãe, me perdoa. Eu não sabia. Eu juro que não sabia de nada. Eu sei, filha. Ele era muito bom em mentir. Como a senhora descobriu tudo? Sorri, acariciando os cabelos dela. Orte, falsificou seus documentos, colocou vocês em perigo com agiotas e ainda estava doutrinando as crianças contra idosos. O que você acha? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Obrigada, mãe, por me proteger, por proteger as crianças, por ser mais forte que eu imaginava. Filha, disse pegando na mão dela. Força a gente sempre teve. Só não precisávamos usar até hoje. 2 dias depois, os 15 mil reais estavam de volta na conta de Marcela. Rodrigo havia vendido o carro e conseguido um empréstimo com parentes. 1 semana depois, recebemos a confirmação de que ele estava internado em uma clínica de reabilitação. 1 mês depois, o processo de divórcio estava finalizado, com ele renunciando a todos os direitos sobre bens e filhos. A Operação Dignidade havia sido um sucesso completo, mas como toda vitória militar, ela veio com um custo que só seria totalmente compreendido com o tempo. 3 meses depois do dia em que Rodrigo Santos saiu pela porta da frente, carregando apenas uma mala. Acordo todas as manhãs, às 5 horas. Não por hábito militar apenas, mas porque é na madrugada, quando a casa ainda dorme, que as consequências reais do que fiz se revelam com mais clareza. Sentada na cozinha, tomando seu primeiro café do dia, olho ao redor e vejo o resultado da Operação Dignidade. Uma casa em paz, mas uma família permanentemente alterada. Marcela está mais forte, as crianças estão seguras, e eu não sou mais a mesma pessoa. A transformação começou naquele domingo quando Rodrigo me chamou de velha surda e inútil, mas se completou no dia do confronto final. Quando vi minha filha descobrir que estava casada com um criminoso, quando ouvi meu genro confessando que torcia pela minha morte, quando senti o poder de destruir completamente um homem com evidências que eu havia coletado pacientemente, alguma coisa dentro de mim mudou para sempre. Não voltei a ser a avó submissa que morava nos fundos da casa por tolerância familiar. Como poderia? Uma vez que você descobre que tem a capacidade de conduzir uma operação militar contra inimigos domésticos, como fingir que essa capacidade não existe? Marcela percebeu a mudança imediatamente. Nos primeiros dias após a saída de Rodrigo, ela me tratava com uma mistura de gratidão e... medo não seria a palavra certa. Talvez respeito preocupado. Como se tivesse descoberto que a mãe dela era uma estranha perigosa disfarçada de velhinha inofensiva. Mãe, ela disse 1 semana depois do confronto. A senhora sempre foi assim? Assim, calculista? A pergunta me fez refletir profundamente. Calculista. Era uma descrição precisa do que eu havia me tornado. Ou talvez do que eu sempre fui, mas havia escolhido esconder. Não sei, filha. Acho que descobri que, quando necessário, posso ser. E isso não te assusta? A resposta honesta? Sim, me assustava. Não a capacidade em si, mas a facilidade com que ela havia ressurgido. 15 anos depois de deixar o exército, bastaram 3 semanas para eu voltar a pensar como uma estrategista militar. Para manipular, investigar, enganar e destruir com a frieza de quem executa ordens de batalha. Mais assustador ainda, a satisfação que senti
Quando vi Rodrigo assinando a confissão completa, renunciando aos filhos, prometendo devolver o dinheiro fraudado, uma parte sombria de mim se deliciou com aquela vitória total. Não era apenas justiça, era domínio absoluto sobre alguém que havia me subestimado. Essa satisfação me incomoda até hoje. Os netos se adaptaram à ausência do pai com uma facilidade que me preocupa e me tranquiliza ao mesmo tempo. Gustavo, de 8 anos, perguntou apenas uma vez quando acho o pai voltaria. Quando expliquei que Rodrigo não voltaria mais porque havia feito coisas que machucaram a família, ele simplesmente assentiu e nunca mais tocou no assunto. Pedro, de 5 anos, às vezes pergunta onde está o pai, mas sem urgência emocional. Como se Rodrigo tivesse sido uma presença temporária em suas vidas, não uma figura paterna essencial. Isso me faz questionar. Que tipo de pai Rodrigo realmente era? Se as crianças não sentem falta dele, isso confirma que minha decisão foi acertada. Ou revela que a influência tóxica dele era ainda pior do que eu imaginei. Uma tarde encontrei Gustavo organizando seus brinquedos e perguntei: "Você sente falta do papai?" Ele parou, pensou cuidadosamente. Característica que herdou de mim. E respondeu: "Sinto falta da ideia do papai, mas não sinto falta do papai que gritava com a avó." Aquela resposta me partiu o coração e me tranquilizou simultaneamente. A transformação de Marcela tem sido a mais dramática de todas. Nos primeiros anos do casamento, ela era submissa, evitava conflitos, sempre cedia para manter a paz. Descobrir que estava casada com um criminoso que planejava roubar a própria mãe a acordou de uma forma brutal. Agora ela trabalha com mais determinação, cuida das finanças com rigor militar, ironicamente usando técnicas que eu a ensinei, e demonstra uma autoridade com as crianças que nunca tivera antes. É como se ter que enfrentar a verdade sobre Rodrigo a tivesse forçado a encontrar sua própria força. Mas há momentos em que a vejo olhando para mim com uma expressão que não consigo decifrar completamente. Admiração misturada com inquietação. Como se estivesse grata pela proteção, mas preocupada com os métodos. "Mãe", ela perguntou outro dia, "você não acha que, talvez, foi muito duro com ele?" A pergunta ecoou na minha mente durante dias. Foi muito duro? Rodrigo estava planejando me roubar, endividar a família em mais de 100 mil reais, falsificar documentos da esposa e torcia pela minha morte para facilitar seus crimes. Estava colocando a família em risco real com agiotas violentos. Estava doutrinando as crianças contra idosos e valores familiares básicos. Foi duro? Sim. Foi necessário? Absolutamente. Foi justificado? Essa é a pergunta que me mantém acordada às vezes. Porque a verdade é que eu poderia ter resolvido a situação de forma menos militar. Poderia ter conversado com Marcela primeiro. Poderia ter confrontado Rodrigo diretamente. Poderia ter procurado ajuda profissional ou legal. Mas não quis. Quis conduzir uma operação completa. Quis investigar, manipular, documentar, confrontar e destruir. Quis usar todo o treinamento militar que havia guardado por 15 anos. E quis que Rodrigo descobrisse, da pior forma possível, que havia escolhido o alvo errado. Era necessário fazer tudo isso? Ou era minha vingança pessoal disfarçada de proteção familiar? A resposta honesta é, provavelmente um pouco dos dois. E isso me assusta mais do que qualquer coisa que Rodrigo poderia ter me feito. Porque descobri que, quando provocada suficientemente, posso ser implacável. Posso ser fria, calculista, manipuladora e devastadoramente eficaz. Posso destruir a vida de alguém metodicamente e sentir satisfação com o resultado. Aos 62 anos, descobri que ainda sou, no fundo, uma soldado. E soldados, quando atacados,
Não apenas se defendem, eles contra-atacam para garantir que o inimigo nunca mais seja uma ameaça. A casa está em paz agora. Marcela está mais forte. As crianças estão seguras. Rodrigo está longe e em tratamento. Missão cumprida. Mas o preço foi descobrir que a velhinha inofensiva que eu fingira ser durante anos nunca existiu realmente. E que a mulher que existe por baixo dessa fachada é capaz de coisas que, talvez, uma avó não deveria ser capaz. 6 meses depois que Rodrigo saiu de casa, recebi uma ligação que mudou minha perspectiva final sobre toda a situação. Era Dr. Henrique, do centro de reabilitação onde Rodrigo estava internado. Senhora Antônia, gostaria de conversar sobre o progresso do Rodrigo no tratamento. Como ele está? Bem, fisicamente. Psicologicamente, é mais complicado. Ele desenvolveu o que chamamos de paranoia persecutória. Acredita que está sendo constantemente vigiado e investigado. Senti um frio na barriga. E está. Não que saibamos, mas ele insiste que a senhora é uma militar disfarçada que armou uma operação contra ele. Os outros pacientes acham que é delírio. Parei de respirar por um segundo. Dr. Henrique, isso está atrapalhando o tratamento dele? Na verdade, está ajudando. A paranoia o fez parar completamente de apostar. Ele tem medo de que vocês estejam monitorando qualquer atividade suspeita dele. É um medo irracional, mas eficaz. Quando desliguei, me dei conta de algo perturbador. Eu havia quebrado o Rodrigo tão completamente que ele desenvolveu paranoia permanente. Minha operação não apenas o neutralizou, o transformou em alguém que vive com medo constante. Era isso que eu queria? Proteger minha família ou destruir psicologicamente um homem? A resposta honesta. No momento da descoberta, eu queria as duas coisas. Naquela noite, deitada na cama, comecei a escrever mentalmente as lições que essa experiência me ensinou. Lições que qualquer pessoa que assiste a essa história precisa entender. Rodrigo me viu como uma velha frágil e dependente. Não pesquisou meu passado, não questionou minha aparente submissão. Não considerou a possibilidade de que eu fosse perigosa. Esse erro custou toda a vida que ele havia construído. Se você está pensando em enganar, humilhar ou roubar alguém, especialmente alguém mais velho, lembre-se, você não sabe quem essa pessoa foi antes de envelhecer. Pode ser que ela tenha habilidades que você nem imagina. Rodrigo não começou sendo criminoso. Começou sendo desrespeitoso. Depois virou manipulador. Depois mentiroso. Depois ladrão. A progressão foi gradual, mas constante. Se alguém na sua família trata idosos com desprezo, humilha pessoas que considera mais fracas, demonstra desrespeito por vulnerabilidade, essa pessoa é perigosa. Pode não ser criminosa ainda, mas a semente já está plantada. O que eu fiz com Rodrigo funcionou. Protegi minha família, recuperei o dinheiro, afastei a ameaça. Mas não foi justiça. Foi guerra, desrespeitar, humilhar ou se aproveitar de uma pessoa mais velha. Tem certeza de que conhece a história completa dessa pessoa? Hoje, quase 1 ano depois de tudo, moro na mesma casa com Marcela e os netos. Mas agora na suíte principal, não no quartinho dos fundos. Marcela insistiu na mudança. A senhora é a matriarca desta casa, mãe. As crianças me respeitam de forma diferente. Não me veem mais como a vovó doce que faz bolo. Me veem como alguém que pode protegê-las de qualquer coisa. É reconfortante e preocupante ao mesmo tempo. Rodrigo terminou o tratamento e se mudou para outro estado. Enviou uma carta pedindo perdão e informando que estava trabalhando como porteiro noturno, longe de apostas e tentações. A carta terminava com uma frase que me assombra. Nunca mais vou subestimar uma pessoa idosa. Mission accomplished, como dizíamos no exército.
Mas nas madrugadas, quando o silêncio de Campo Grande é absoluto, me pergunto: quantos Rodrigos existem por aí? Quantas famílias estão abrigando predadores que se aproveitam da aparente vulnerabilidade dos mais velhos? E quantos idosos, como eu, estão fingindo ser mais frágeis do que realmente são, esperando o momento certo para mostrar do que são capazes? A resposta para essas perguntas é mais do que você imagina. Então, se você está ouvindo essa história, deixe-me dar um conselho final. Se você é jovem e tem idosos na família, os respeite. Não pelos anos vividos apenas, mas porque você não faz ideia do que essas pessoas já passaram, do que aprenderam, do que são capazes quando provocadas. Se você é alguém que pensa em se aproveitar de pessoas mais velhas, considere cuidadosamente suas escolhas. Porque talvez, apenas talvez, aquela velhinha aparentemente indefesa seja uma ex-sargento do exército esperando uma desculpa para voltar à ativa. E se você é um idoso que está sendo desrespeitado, humilhado ou ameaçado, lembre-se, idade não é sinônimo de fraqueza. Você tem décadas de experiência, conhecimento e, possivelmente, habilidades que seus antagonistas nem imaginam. Às vezes, a melhor defesa é deixar o inimigo acreditar que você é indefeso, até chegar o momento de provar o contrário. Meu nome é Antônia Pereira da Silva. Tenho 68 anos. Sou avó de 2 meninos maravilhosos. E sou ex-sargento do Exército Brasileiro. E se alguém na sua família acha que pode me desrespeitar porque sou idosa, bem, Rodrigo Santos pode explicar como isso termina. Se conseguirem encontrá-lo, claro. Ouvi dizer que ele ainda olha por cima do ombro quando anda na rua, verificando se não está sendo seguido. Paranoia? Talvez. Ou talvez ele finalmente aprendeu que existem consequências para quem escolhe o alvo errado. Boa noite, e lembrem-se, respeitem seus idosos. Vocês nunca sabem quem eles realmente são por baixo dos cabelos grisalhos.